Olá, tudo bem? Que Deus te abençoe e que te dê uma excelente noite, uma boa noite para você. Eu quero nessa noite, nesse início de noite, compartilhar com você uma palavra, conselho do apóstolo Paulo. Eu creio que alguém diz assim, né? Se conselho fosse bom, seria cobrado. Mas no reino de Deus, o conselho ele é um prato que se serve com muito amor e totalmente gratuito. Porque Deus ama aconselhar os seus e ama que os seus a si aconselhem-se mutuamente. Então, tendo isso em mente, eu gostaria de deixar aqui um conselho, que não é meu, obviamente, mas é do Paulo, apóstolo de Cristo, que se encontra na segunda carta que ele escreveu aos Coríntios, no capítulo 5, no versículo 12 em diante, que diz assim: porque não nos recomendamos outra vez a vós, mas damo-vos ocasião de vos gloriardes de nós, para que tenhais que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos é para Deus, e se conservamos o juízo é para vós. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E se ele por todos morreu, ele morreu para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos mais deste modo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que nós somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Que maravilhosa palavra! Que maravilhosa palavra! E essa maravilhosa palavra contém alguns ingredientes que servem para nós. O apóstolo Paulo, ele estava falando aos coríntios porque havia uma galera tentando tumultuar a ideia deles. Igualzinho hoje, né? Tem muita gente tentando tumultuar a nossa cabeça e nos embananar. Mas o apóstolo Paulo chama essas pessoas de gente que se gabam da aparência, que querem mostrar o exterior, mas no fundo não tem substância, não tem substância, não tem consistência espiritual, não tem legitimidade para falar em nome de Deus. E ele vai dizer assim, olha, mas nós não queremos nos recomendar de novo, nós queremos, na verdade, dar razão para vocês, dar motivo para vocês terem o que falar quando precisarem falar a nosso respeito. É isso que nós queremos. Ele está falando isso para os coríntios. E aí ele emenda aqui dizendo o seguinte, olha, se nós enlouquecemos por fazer o que estamos fazendo e falar o que estamos falando, como se estivéssemos loucos, fazemos isso para Deus. E quando nós conservamos o juízo é para vós, para que vocês não se percam, para que vocês caminhem na fé da melhor maneira possível. E aí ele começa, porque o amor de Cristo nos constrange. E nós, por esse constrangimento, nós julgamos assim, que um morreu por todos, logo todos morreram. E se um morreu por todos, todos os que vivem agora, vivem não mais para si, mas para aquele que por ele morreu, que por eles morreu. O que o Paulo está falando aqui? Ele está falando assim, olha,
há um amor de Deus que nos constrange. Não é o rugido do leão que nos constrangeu, não. Não é o medo do pavor de ir para o inferno, não é o pavor de ter uma noite tenebrosa, não é o pavor da justiça que vai nos destroçar. Ai daquele que faz alguma coisa e Deus se desagrada. Não é isso. Até porque isso não resolve nada. O pecado continua proliferando. Mas o amor de Cristo nos constrange a ponto de nós julgarmos por nós mesmos que um morreu por todos, que ele morreu por nós, logo nós também morremos e vivemos, porque ele morreu, mas viveu, e nós também morremos e vivemos para ele agora, e não mais para nós mesmos. Assim que daqui por diante, ou daqui de onde? Daqui por diante, a partir dessa revelação, a partir desse entendimento, nós não mais reconhecemos ou conhecemos ou percebemos aqueles que se levantam segundo a aparência. Segundo a aparência, ele usa aqui a palavra, né? Segundo a carne. Nós não reconhecemos mais, nós não conhecemos mais ninguém segundo a carne. Até mesmo Cristo, que segundo a carne foi perfeito, nós não reconhecemos mais ele assim, porque ele já não está mais segundo a carne. Ele não se apresentará mais em aparência e de maneira carnal, aquilo que se pode ver. Portanto, nós queremos saber uma coisa: a nova criatura que aparece a partir do constrangimento desse amor. É isso que vai importar nos nossos dias. Alguém me perguntou, pastor, como é que a gente deve se portar diante de tantas coisas que estão acontecendo ultimamente, diante de tantos abalos, né, conceituais, atitudes mundanas? Como é que a gente se comporta? Talvez isso responda, né? A gente deve se comportar de uma maneira tal que demonstre que fomos constrangidos por um amor que nos levou a entender, que nos levou a julgar assim: eu já morri para mim, porque Cristo morreu, eu também morri, mas quando ele ressuscitou, eu também ressuscitei, não mais para viver para os meus interesses, mas para aquele que por mim morreu. Eu já fui crucificado com Cristo, quem vive já não sou eu, mas Cristo vive em mim. E agora o viver que eu vivo na aparência é Cristo, não é mais eu, é Cristo. Não sou mais eu, mas Cristo é quem vive em mim. E é Ele que eu vou manifestar daqui para frente. Porque não há mais aquilo que eu era. Agora tudo que eu era já passou, as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Então nós não vamos ficar olhando mais para a aparência. Agora o que importa é ser uma nova criatura. Como é que nós vamos reagir ao mundo? Como nova criatura. Assim como o amor de Cristo nos constrange, nós vamos também manifestar esse amor, para que Cristo possa constranger outras pessoas a partir da nossa manifestação de amor. Vamos deixar que Cristo nos atravesse para amar as pessoas a ponto de constrangê-las no amor, a fim de que elas por si só percebam que elas não mais devem viver para si, mas sim viver para aquele que por elas se entregou. Aquele que não tinha pecado se fez pecado, para que nós pudéssemos viver sem pecado, para que nós pudéssemos viver a vida que Ele vive. Veja, mas isso não é imposição. Isso não é algo que eu devo chegar e dar uma carteirada e dizer, você tem que fazer. Não, é o amor que constrange. O amor que constrange, a ponto de julgarmos que nós não devemos viver mais por nós. Ninguém muda uma cabeça que foi constrangida pelo amor de Deus e que entendeu o que Deus fez por ela. E se nós tentarmos outro caminho, nós não vamos conseguir senão uma guerra, senão o afastamento e não a aproximação. Mas o apóstolo Paulo fala mais algumas coisas aqui.
ele diz assim que tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. O nosso ministério é de reconciliação. Por isso nós temos que ter uma postura crística no mundo, como um embaixador do reino de Deus. Porque Jesus, ele andou na terra a fim de trazer o homem para Deus. Por isso ele tem que se comportar como alguém que está trazendo o homem para Deus. E nós a mesma coisa. Nós estamos aqui com o ministério da reconciliação. Reconciliar o homem com Deus. Nós somos então assim como embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos da parte de Cristo que vos reconcilie com Deus. O que Deus está rogando? Que todos se reconciliem com Deus. Agora, amado, meu pai me dizia de vez em quando assim, quando você quer pegar um passarinho, você não chega lá todo estabanado, fazendo força para pegar. Você vai com cuidado. Você arma, quem sabe, uma arapuca. Vai com muito cuidado, não deixa ele espantar. E aí você talvez possa pegar o passarinho. Mas se você chegar com turbulência, você não pega, ele foge. Então, quem roga as pessoas a que se reconciliem com Deus, tem que fazer de um jeito que não espante as pessoas. Porque senão a gente não vai agir como embaixador de Cristo, como alguém que está rogando por reconciliação. O nosso papel aqui nesse mundo é, como embaixadores de Cristo, rogar por reconciliação. E quem roga por reconciliação precisa fazê-lo de tal maneira que não espante aqueles a quem Deus quer reconciliar. Mas se nós espantarmos, nós estamos prestando um grande desserviço. Então o conselho do Paulo é esse, que nós possamos agir no mundo como alguém que é embaixador e que roga por reconciliação. Que esse conselho possa servir para nos direcionar. O apóstolo Paulo diz assim que, com relação às coisas que hão de vir, com as coisas do fim, fiquemos nós firmes. Firmes no quê? Firmes naquela mesma palavra, firmes naquele mesmo chamado que Deus nos deu, firmes no mesmo ministério da reconciliação, firmes no mesmo propósito de embaixadores de Cristo, até que Jesus volte. E quando Jesus voltar e estabelecer então, de fato, o seu reino na sua plenitude, aí sim nós nos manifestaremos tal qual ele vier se manifestar, tal qual o leão que se estabelece. Aí nós nos estabeleceremos com ele. Mas por enquanto nós estamos aqui como alguém que está trazendo os passarinhos à reconciliação. E passarinho você traz com cuidado, senão ele espanta. Não espanta porque ele quer espantar, ele espanta porque essa é a natureza dele. A natureza do homem é assim, se ele não for constrangido pelo amor, com toda certeza, ele pode até vir pela dor a uma religião, ele pode vir até pela dor a um conceito que ele se rendeu, mas ninguém se torna nova criatura e se reconcilia por Deus, a não ser pelo amor que nos constrange. Que esse amor possa inundar o seu e o meu coração e que essa noite seja repleta desse amor e que nós possamos transbordar esse amor que nos constrange, que constrange a todos e que nós, como embaixadores de Cristo, possamos rogar assim: reconcilie-se com Deus, reconcilie-se com Deus. Beijo no seu coração e reconcilie-se com Deus.